Hoje é dia de quebrar todos os protocolos que só existem na minha cabeça sobre este canal, mas eu quero conversar sobre o 13º livro que eu li em 2022. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo, e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre o 13º livro que eu li nesse ano, logo depois de ter acabado de contar o sexto. Então eu vou pular qual foi o sétimo, oitavo, porque eu tô muito ansiosa para conversar com vocês sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul, que surpreendentemente é um livro que eu amei e ele inclusive nos permite conversar muito sobre preconceitos literários. E eu amei tanto esse livro, gente, que até mesmo além de ter lido o e-book, eu acabei comprando o livro físico, e vocês sabem que faz muito tempo que eu não compro o livro físico, e se eu compro o livro físico é porque o negócio tá feio. Tá muito feio. Eu tô num nível de vício que você não tem ideia. Mas, basicamente, qual é a sinopse? Digamos que os Estados Unidos têm a primeira presidenta de todos os tempos. E o filho dessa presidenta, ele é o inimigo número 1 de ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe da Inglaterra. Príncipe da Inglaterra. E aí, quando a gente fala sobre relações públicas, relações internacionais, tem todos aqueles momentos que os chefes de estado se encontram, blá, 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 blá. E aí, essa presidenta vai com os filhos, ou vai só os filhos, eu não lembro ao certo. Esse filho dela é chamado de Alex, ele vai para a Inglaterra porque o primeiro filho na linha de sucessão ao trono inglês vai se casar. E quem é o inimigo do Alec é o Henry, que é o terceiro na linha de sucessão. Algo do gênero. Tá. Eles se odeiam, aparentemente. E aí tem essa festa, e os dois brigando ali, como sempre, acabam se estranhando. Eles caem em cima de um bolo de 70 mil dólares. E aí os jornais ficam loucos, tiram fotos, falam que os principais herdeiros, digamos assim, do mundo, eles se odeiam. E isso faz com que as relações públicas e internacionais, na verdade, entre os países ficam mega abaladas ao ponto de ambas as famílias falarem: olha, não me interessa se vocês se odeiam, vocês vão ter que fazer as pazes. Só que nesse fazer as pazes, eles meio que começam a nutrir sentimentos um pelo outro. Ou então esses sentimentos já existiam, vocês vão descobrindo durante a narrativa. Mas basicamente, qual é o grande BO nessa história? É uma história adolescente, muito boa, na minha humilde opinião, já vou adiantando para vocês, porque a polêmica é, a gente tá falando do filho da presidenta dos Estados Unidos, então é um cargo super sério, um cargo que exige muita sobriedade e que raramente a gente penetra na vida pessoal dessas pessoas. A gente sabe muito pouco sobre quem eles são, pessoalmente falando, a vida íntima dessas pessoas. Que dirá então da família inglesa, basicamente uma das únicas monarquias que respira muito dificultosamente no mundo, ainda, né, nos dias atuais. Então eles são ainda mais reservados. E isso faz com que a gente não só crie uma espécie de universo paralelo nessa narrativa, como também acabe se questionando, gente, isso seria possível? Principalmente porque a gente sabe que essas pessoas são super mega reservadas. E durante esse florescer da paixão entre os dois, sobre esse desenvolvimento do relacionamento do Henry com o Alex, a gente questiona muito o que seria e o que não seria possível. E eu concordo com vocês, tá? De certa maneira, eu vou explicar o que eu quero dizer. Mas eu percebi que quando eu fui ver a opinião das pessoas acerca desse livro, que as pessoas têm falado muito sobre verossimilhança e que esse livro é muito inverossímil. E ele realmente é. Só que talvez a gente esteja dando um olhar diferente para essa história. E eu diria que até um olhar talvez preconceituoso, porque a gente é tão fã quanto de outras histórias que tomam a mesma narrativa. Digamos que eu vou até fazer um recorte bem direto para esse livro. A gente quase que unanimamente ama o Diário da Princesa da Meg Cabot. E o Diário da Princesa da Meg Cabot fala justamente sobre uma herdeira ao trono que até então, no dia anterior, era uma adolescente normal,
quase que considerada uma Betty a feia dos Estados Unidos, excluída, ninguém ligava, ninguém se importava, e do dia pra noite ele é a princesa e ela precisa fazer todas aquelas coisas, e ela fica famosa e todos os holofotes se viram para ela, e isso também não é possível. Só que as pessoas não falam sobre isso. E a gente é super fã dessa história, então por que a gente não pode ser fã de livros como esse, sendo que tem a mesma carga de irrealidade, digamos assim? Entende? Então, por exemplo, existem realmente coisas que não são reais e nem possíveis. Por exemplo, o príncipe Henry, ele é chamado de príncipe de Gales. E a gente sabe que o príncipe de Gales é sempre o primeiro na linha do trono. Ou seja, se ele é o irmão caçula e a mãe dele ainda tá viva e ela tem mais 2 filhos mais velhos que o Henry, ele jamais poderia ser o príncipe de Gales. Então a gente já tem essa incompatibilidade. E aí, a outra incompatibilidade é que, por exemplo, na campanha da presidenta dos Estados Unidos, o filho dela fala mais do que ela. Ela é a candidata, ela nunca vai dar espaço para os filhos dela falarem tanto ou mais do que ela. Isso tudo é impossível e a gente sabe que é impossível. Assim como no Diário da Princesa, é totalmente impossível a possibilidade de haver uma herdeira perdida nos Estados Unidos e ela não tem nenhum tipo de segurança sequer, porque as pessoas saberiam. E por que a gente releva aquilo e esse não? Entende? Então, quando eu falo que talvez a gente tenha que tirar um pouquinho a mochilinha do preconceito quando vai se deparar com livros como esse, é porque talvez a gente não se importe tanto com realidade assim. Às vezes, a gente pega um livro para se divertir, porque a gente quer um momento leve, a gente quer um momento bom e a gente quer ter um momento de sentimentos bons. E tá tudo bem, sabe? Vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que lê muitos livros políticos, inclusive do meu lado tem um livro mega blaster político que é Dora Maar, a Odisseia, que retrata muito as culturas do Brasil, o protagonismo dos brasileiros que muitas vezes foram apagados, como o protagonismo indígena, por exemplo. Então eu leio livros pesados o tempo todo e não precisa ser sempre assim, sabe? Nem todo livro ele precisa ter essa carga tão específica de verossimilhança, ou então a gente pensar, esse livro é bobo, porque ele não fala sobre os povos de blá 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 de Patati no século tal, com tal contexto político extremamente fidedigno. Entende? Eu sei que pode parecer estranho ouvir isso de mim, que eu amo absolutamente clássicos, e vocês sabem que eu amo, só que eu acho que tá tudo bem também ter um momento mais tranquilo, sabe? Talvez o intuito desse livro, ele não seja fazer um retrato fiel da monarquia inglesa. Mas talvez ele não veio com essa proposta. Tanto é, eu vou até buscar meu Kindle, peraí. Eu acho que esse é um dos únicos momentos na vida que vocês vão se deparar comigo lendo notas de agradecimento de um livro. Mas eu preciso ler um pedacinho só, é bem pouquinho, das notas de agradecimento que a autora fez. Deixa eu só me achar aqui. Ela diz, dos agradecimentos: o que eu pretendia fazer, e tomara que eu tenha feito agora que você terminou de ler, meu caro leitor, é ser a faísca de alegria e esperança de que você precisava. E às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes a gente leva uma vida tão pesada, às vezes a gente tá passando por momentos tão tensos, que mesmo que a literatura realista ela seja importante, eu acho que essa literatura inocente é tão importante quanto. Entende? Principalmente porque acredito que falta, falando sobre protagonismos, que eu estava até comentando sobre o protagonismo indígena para vocês em Dora Maar, a Odisseia, a gente talvez precisa desse protagonismo de pessoas homossexuais sendo outra coisa, sabe? Tendo espaço em outros lugares, mesmo que seja pura fricção, mesmo que seja impossível. Por que não pode? Por que a gente não pode se divertir com esse tipo de livro? Entende? Então, acho que a gente tem que... Eu indico muito, não sei se vocês já perceberam, mas eu indico muito essa história. E eu também gostaria que quando vocês a lessem com o pensamento aberto.
no momento pensando sobre, poxa, eu preciso me divertir, eu preciso desse momento gostosinho, sabe? Eu preciso de uma sessão da tarde, eu preciso ficar feliz, eu preciso de uma história com final feliz, até para nutrir certa esperança que a autora mesmo fala. Então tá, pode ser impossível o terceiro ou quarto na linha do trono ser o príncipe de Gales, pode ser impossível o filho da presidenta fazer um discurso LGBTQIA+, e as pessoas, uhul, em Texas, sabe? Pode ser impossível uma menina qualquer que sofre bullying na escola acordar e você é a princesa de Mônaco. Pode ser impossível, mas que se importa? Às vezes, a gente só quer ler e se divertir, ter um momento legal e um momento tranquilo. A vida é tão pesada, então é bom ter esses momentos mais relax, sabe? Eu absolutamente amei a história. Eu achei muito bonito os diálogos entre os dois. Eu achei a construção. Tem coisas que são bem absurdas, do tipo, você xingar a rainha da Inglaterra. Não. Você sabe que não. Só que é muito real e tocável e sensível o desenvolvimento do relacionamento do Alex com o Henry. O jeito com que eles têm medo, sim, do que os espera, porque é uma carga muito pesada, a sexualidade por si só. Falar sobre a sexualidade da gente é muito difícil, quando não se é hétero, obviamente, mas mesmo assim é tudo muito real. É muito sensível, é muito humano, e ele dá esse gásinho de esperança, sabe? Então, é um livro que eu recomendo muito. Eu vou deixar o link de compra, e eu espero que vocês sejam loucos de marredeci igual eu, e comprem esse livro e-book, físico, seja lá como for, e leiam, porque ele é muito gostosinho de ler. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu fiquei... Sabe quando você lê um livro tão leve, tão gostosinho assim? Que você sente que tudo fica flutuando e você fica apaixonada por aquela história? Eu estou apaixonada pela história do Henry com o Alex. Eles são incríveis juntos. Por mais que eu me senti uma adolescente de 15 anos, felizinha, assistindo Sessão da Tarde. E eu espero que vocês se sintam assim também, porque eu espero que vocês tenham sentimentos leves e bons nas suas vidas também. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem. Eu espero muito que vocês gostem. E eu vou pedir que também vocês conseguem me ajudar clicando aqui embaixo no gostei e se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse. Por favor, me indiquem mais. Me indiquem, porque eu quero ler mais livros assim. Eu preciso, gente. Às vezes a gente tem aquela carga, sabe, de só ler livro pesado e contexto histórico, contexto político. Eu preciso de um diário da princesa na minha vida. Eu preciso, e eu acho que você precisa também. Se não tá precisando, deveria tentar, porque, ó, levitar às vezes é muito bom. Enfim, tô me estendendo. Obrigada por assistirem. Leiam esse livro e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau.